E fala, máquina, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E vamos aqui, meu filho, continuar o nosso conteúdo falando aqui sobre direitos e deveres individuais e coletivos, meu filho. É aqui que o filho chora e a mãe não vê, né? Estamos desmembrando aqui, falando sobre ponto a ponto aqui nosso artigo 5º da Constituição, tá? E agora nós vamos falar da continuidade aqui entrando no assunto sobre o direito à vida. É isso mesmo, meu filho. Falando sobre o direito à vida. Depois vamos falar sobre as liberdades, vamos falar sobre igualdades e vamos traçando ali ponto a ponto desse nosso querido artigo 5º, tá? Meu filho, o que é que eu preciso que você entenda? Papel, caneta, água, café, preferencial aí, o que você preferir, tá? Mais papel e caneta e muita concentração aqui, tá? Se tá difícil, vai dar certo, tá? Muita tranquilidade, né? Mas vamos caminhando aqui. Falamos na aula anterior, entramos no nosso artigo 5º. Fiz uma breve apresentação, uma introdução ali no nosso artigo 5º. Foi isso mesmo? E aí, como nós estamos trabalhando nele, meu filho? Como nós estamos trabalhando nele, eu vou colocá-lo aqui para você de novo. Vou apresentá-lo aqui. Olha só, meu filho. O nosso artigo 5º da Constituição Federal de 88. O que é que ele vai falar para a gente? Ele vai tratar, vai trazer para a gente de cara, já falando sobre igualdade. Mas eu quero que você segure esse ponto para a gente falar depois, após, porque eu tenho um assunto importantíssimo para falar para você agora, certo? Mas vamos lá. O nosso artigo 5º ele vai falar exatamente assim, né? Ou seja, vamos desmembrar ele aqui que todos são iguais perante a lei. E aí você anota isso no seu material. E todos são iguais perante a lei, certo? Sem distinção de qualquer meio, né? Ali garantindo aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos, eita meu Brasil, dos direitos à vida, segurança, propriedade, liberdade, certo? Então, presta atenção aqui no nosso quadro. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, liberdade e igualdade, certo? E aí falamos ali, né, sobre o nosso artigo 5º, falamos que essa igualdade aqui, ela é uma igualdade o quê? Relativa, aquela igualdade material, tá certo? Falamos também que aqui houve uma, o quê? Uma mutação constitucional, onde não vai ser garantido aquele estrangeiro residente no país, e sim como aqueles estrangeiros que estão de passagem. Vimos os titulares dos direitos e garantias fundamentais, vimos que aquele direito fundamental ele não se aplica para todos, vimos para quem se aplica de forma exclusiva e não exclusiva, e isso está na aula anterior, tá? Então, se você não viu essa aula, você volta, tá? Ou seja, inviolabilidade, a vida, segurança, propriedade, liberdade e igualdade aqui, meu filho. A gente vai começar, tá? A gente vai começar, tá? Não se assuste, não se assuste que a gente tem muita coisa para tratar aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, nosso primeiro ponto aqui, nós vamos tratar sobre o nosso direito à vida, certo? Direito à vida, certo? E o que seria o direito à vida?
O direito à vida, pessoal, não é só aquele direito, aquela luta, aquela busca incessante sobre te garantir a vida, ou seja, ser contra a morte, basicamente, certo? Existe o que nós chamamos aqui sobre a concepção de felicidade, ou seja, é aquela vida digna, fornecimento, a entrega da vida digna para aquela pessoa. Ou seja, o direito à vida não é só aquela luta contra a morte. E aí você anota o seu primeiro ponto aqui. Nada mais é do que aquela concepção, vou anotar, corrigir aqui, concepção, certo? Concepção de felicidade. Que nada mais é, pessoal, do que aquela vida digna, certo? Do que aquela vida digna. E aí a gente vai tratar sobre alguns pontos e você presta atenção aqui comigo. Quando que eu tenho esse meu direito à vida? Certo? Quando que eu tenho esse meu direito à vida, né? Quando que eu tenho esse meu direito à vida? Desde a concepção intrauterina, certo? Anote. Concepção intrauterina, ou seja, desde dentro da barriga da mamãe, né? Intrauterina, ou seja, começa com a vida, né? A gente viu no direito civil que a personalidade começa com a vida e se encerra com a morte, né? Ou seja, o feto, né? O bebê vai ser resguardado os direitos do nascimento, ou seja, desde a concepção uterina, meu filho, que você tem o seu direito à vida ali resguardado, certo? E aí, temos uma regra bastante importante. Eu quero que você leve para a sua vida aqui. A nossa regra é que não existe ali pena de morte. Só que existe uma exceção, certo? Toda regra tem uma exceção. A regra é que não existe pena de morte, com exceção se tiver guerra declarada, certo? Ou seja, a regra aqui é que nós não temos pena de morte, salvo em guerra declarada, certo? E aí eu te pergunto, o teu direito à vida ele é absoluto? Não é absoluto. Ó, falo isso aqui, ó. Tempos, tá? Para vocês. O direito à vida, ele não é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto, moço. Coloque isso na sua cabeça. Nós temos algumas exceções que eu vou tratar aqui agora para você. Como é a relação do aborto, certo? A relação do aborto. E aí você vai anotar aqui, ó. A regra, a regra é que não haverá pena de morte, certo? A regra é que não haverá pena de morte, certo? Primeira observação, e aí a sua exceção, em caso de guerra declarada, certo? Caso de guerra declarada, tá? E aí, meu filho, a gente vai para as exceções aqui, tá? Ou seja, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Só que aí, meu filho, o aborto, ele é proibido no Brasil, tá? O aborto, ele é proibido no Brasil em respeito ao próprio direito que vos fala, certo? Ou seja, ele é proibido no Brasil em respeito ao próprio direito à vida, certo? Só que a lei ela vai permitir ali, em alguns casos, né, a excludente desse delito, né? Ou seja, lá no artigo 128 do nosso Código Penal, a gente vai ver ali duas possibilidades de aborto, né, que vão ser ali excludentes de ilicitude, ou seja, vão se afastar o ato ilícito. E a gente vai ver isso agora, tá? Ou seja, o aborto no Brasil, ele é o quê, ó? Proibido, certo? Porém, a lei vai permitir alguns casos, que é o que a gente vai falar agora, tá? Ou seja, quais que são os casos, meu filho? Quais que são as exceções? A gente vai trabalhar nelas agora. Exceções. As exceções são no caso de quê, meu filho?
ancefalia. A primeira, anote. Ancefalia. Anencefalia, tá? Anencefalia, certo? E o que é que seria essa anencefalia, meu filho? O que é que seria aquele feto anencéfalo, certo? Pessoal, o feto anencéfalo é aquela falta de parte ou total do cérebro. Certo? Se aquele bebê está com aquela falta em parte ou em total do cérebro, né? Ou seja, vai ser ali de forma legal ali o aborto. Claro, vai ter que passar por um procedimento, ou seja, o juiz vai ter que autorizar. Tá? Não é simplesmente, por exemplo, que a gente vai ver aqui um tipo de exceção que é o estupro, você chegar lá no SUS ou então em qualquer hospital e simplesmente, olha, eu fui estuprada e tal, e não, vai ter que passar por corpo de delito, vai ter que passar por parte psicológica, o juiz vai ter que autorizar. Não é simplesmente, ah, fui estuprada, tá, beleza, a gente vai fazer o procedimento. Não é assim que funciona, bebê. Não é assim que funciona. Por quê? É proibido, cara. É proibido, meu filho. Isso aqui são exceções, são em último caso. Você compreende, sim ou não? Claro que você compreende. Acompanha comigo aqui. Ou seja, meu filho, foi legalizado esse tipo de aborto, tá? Ou seja, quando há impossibilidade de existência da vida após o nascimento, né? Ou seja, isso aqui foi uma decisão do Supremo, tá? Isso aqui foi uma decisão do STF, certo? Ou seja, o que é que seria anencefalia? A falta de parte ou total cerebral, certo? Tem que ter isso em mente. Beleza. Anencefalia. Outra exceção, estupro. Estupro. Certo? E aí é como eu tô te falando. Não é simplesmente chegar lá e ok. Tem que ter ali uma autorização do juiz, ou seja, o juiz ele vai ter que autorizar, tá? Temos também ali a questão de último caso, ou seja, quando você pratica aquele aborto, quando não há nenhuma possibilidade, certo? E aqui, meu filho, é em último caso, certo? E aqui eu vou até anotar para você que é para salvar a vida da gestante. A vida da gestante. Só que aqui é em último caso, só quando não há mais nenhum meio, quando um único meio for para salvar a vida da gestante, tá? Ou seja, quando a única forma for para salvar a vida da mãe, né? Ali vai ali se autorizar, certo? O aborto, ok, certo? Ou seja, temos essas exceções aqui, tá, meu filho? Temos essas exceções. Também temos a questão das células troncos, ou seja, se cair na sua prova, questão de células troncos, você vai colocar, se estiver dessa forma, se for para pesquisa científica, e aí você anota, pesquisa científica, ou seja, para fins de pesquisa, a utilização dessas células, certo? Produzidas ali em fertilização, ou seja, quando elas não forem utilizadas para procedimentos, né? Ou seja, quando for para fins de pesquisa científica, você pode dizer ali, né, que pode ser utilizado, ou seja, que é permitido. Isso é uma decisão, tá, do STF da ADI 3.510, tá? Mas você vai levar para sua prova, meu filho, esse daqui. Anencefalia, estupro, quando for a única forma para salvar a vida da gestante. Ok, show de bola, perfeito. Tá, pessoal, vamos lá. Quando nós falamos, meu filho, quando nós falamos em direito de igualdade, quando nós falamos em de igualdade, direito de igualdade,
Eu tenho alguns pontos para falar com você sobre isso. E aí você vai me falar, ah, Gabriel, você falou, a gente viu aqui no próprio artigo 5º da Constituição, né, que o direito, quando eu falo em igualdade, eu falo naquela igualdade relativa, eu falo naquela igualdade material. Ok, esse é o caminho. Show de bola. Só que eu quero que você compreenda uma coisa também, bebê. Que nós temos aquele direito de igualdade, ele formal, e o direito de igualdade material. E o que é que seria esse direito de igualdade formal ou então direito de igualdade material? Meu filho, o direito de igualdade formal é aquela regra utilizada pelo Estado, ou seja, é aquela busca do Estado em promover a isonomia na sociedade. Aí você vai anotar, né? Ou seja, é aquela forma do Estado, certo? Aquela forma do Estado promover a isonomia na sociedade, certo? E a material seria a equidade, que é o que nós chamamos da verdadeira isonomia. E aí eu quero que você preste atenção aqui. Quando nós falamos em equidade, você precisa diferenciar a igualdade da equidade. O que é que seria a igualdade e o que é que seria a equidade? É muito comum você ver aqui uma figura, né? Aqui teria um muro, certo? Aqui tem um muro. E aí você tem duas situações. Para você poder enxergar acima desse muro, você tem um banco. E esses bancos, eles são iguais, certo? Só que esse camarada aqui, ele é maior e ele consegue observar perfeitamente acima do muro. Só que essa pessoa aqui, ela é menor e ela não consegue enxergar perfeitamente acima do muro. Então você perceba que aqui eles estão em igualdade, certo? Eles compartilham do mesmo tamanho do banco, só que um consegue ver e outro não consegue ver. E aí é o que entra a minha equidade. A minha equidade é quando eu diferencio, eu percebo a diferença e eu adapto ela à minha realidade, ou seja, eu tenho aquela minha verdadeira isonomia. É quando eu pego um banco maior para o camarada menor e ele consegue enxergar perfeitamente acima do muro. E quando eu pego aquele banco menor para o camarada que já é maior e conseguir também enxergar perfeitamente acima do muro. Você compreende isso, meu filho? Isso se chama equidade. Está relacionado à igualdade material, ou então igualdade formal. Ou seja, vai falar que os iguais serão tratados como os iguais e os desiguais a proporcionalidade da desigualdade deles. Cadeirante vai ter o mesmo tratamento que você na fila de um banco? Não vai ter. A gestante vai ter o mesmo tratamento que você na fila do banco? Não vai ter, meu filho. Então é por isso que nós chamamos isso da verdadeira igualdade, da verdadeira isonomia. E aí, meu filho, a gente vai entrar aqui já no nosso inciso 1 da Constituição. Estamos falando de igualdade, vamos falar do inciso 1 da Constituição. E o que é que vai falar o inciso 1 da Constituição? E você vai anotar comigo, meu filho. Claro que você vai. Vai falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei, certo? Ou seja, nos termos da Constituição. Fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E eu te pergunto, se aplica sempre essa igualdade formal?
Existe essa igualdade de fato? E aí eu te pergunto, licença maternidade. Você sabe quantos dias a mulher tem licença maternidade? Vou dizer agora, 120 dias. Sabe quantos o homem tem de licença maternidade? 5 dias. Aqui a gente está falando da igualdade formal ou igualdade material? Ah, mas a mãe, ela. Beleza, aqui é uma igualdade o quê? Material. E aí eu te pergunto: direitos iguais, beleza. Serviço militar obrigatório. Obrigatório para os homens. É obrigatório para as mulheres? Não. Então você percebe que nem sempre se aplica essa igualdade formal, tá? Nem sempre se aplica. Aposentadoria, a mulher se aposenta 5 anos mais cedo que o homem. Então você percebe essa diferença, meu filho. Você não é cego, claro que você percebe. Então, compreenda aqui, ó, diferenciar essas igualdades, tá? E perceba que aqui a gente já tá falando do nosso artigo 5º, meu filho, dos seus incisos. Então anote isso, tá? Anote isso. Quando nós falamos ali em igualdade nos concursos, eu posso restringir um cargo público em razão do sexo ou idade? Pode. Claro que pode. Só que tem que estar sendo preenchido alguns requisitos, ou seja, tem que ser fixado em lei. Tem que estar fixado em lei. Por exemplo, requisito ali, cargos da área policial, que vai exigir ali a altura mínima ali para homem e para mulher, ou seja, diferentes, a idade máxima, ou seja, isso vai visar as complexidades da atividade, certo? Então, compreendeu isso, meu filho? Eu tenho certeza que você compreendeu, certo? E agora a gente vai falar sobre os direitos, certo? A liberdade. Direito, anote isso no seu material. Direito à liberdade. E aí você vai perceber que ao decorrer do artigo 5º, meu filho, vai ter vários tipos de liberdade. Aqui eu vou citar de cabo a rabo, logo tudo numa lapada só, para você conseguir o quê? Destacar os pontos principais e ainda conseguir dividir. Ou seja, quando eu falo de direitos fundamentais sobre liberdade, vai tá tudo aqui. Quando eu falo em direito à igualdade, como vimos ali, vai estar tudo ali, né? E aí, quando eu falo em direito à liberdade, eu estou falando naquele direito, e aí você vem para mim, daquele direito que pertence à primeira geração dos direitos fundamentais. Quando eu falo nesse meu direito à liberdade, eu estou falando de direito à locomoção, a pensamento, a crença religiosa, manifestação, certo? E aí você anota isso no seu material, certo? Para manter o padrão aqui, estamos falando daquela liberdade de locomoção. Anote isso no seu material, meu filho. Locomoção, pensamento, reunião, certo? Reunião, consciência, ou, ou seja, meu filho, quando nós falamos de direito à liberdade, você percebe que nós temos uma amplitude quando nós falamos desse direito, né? Só que eu quero que você compreenda aqui uma coisa. Você vai pegar a sua Constituição, que já era para estar do seu lado, e você vai lá no inciso 2. O que é que o inciso 2 vai falar? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso, meu filho, é o que nós chamamos de liberdade de ação, certo? É o que nós chamamos de liberdade de ação. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em virtude de opinião,
Não, é em virtude de lei, meu filho. E aqui não tá valendo nada, né? Mas em virtude de lei. E aí é o que nós chamamos de liberdade de ação. E toda vida que tiver em virtude de lei, sempre vai ter um princípio atrelado ali. E aqui é o que nós chamamos de princípio da legalidade. Você tem que prestar atenção aqui. Princípio da legalidade. E o que é que vai tratar esse nosso princípio da legalidade, que inclusive é um princípio que rege a administração pública, quando você for ver no direito administrativo? E esse princípio da legalidade, você tem a legalidade tanto para o particular quanto para a administração. Mas você vai anotar aqui, artigo 5º, inciso 2 vai falar da liberdade de ação, que vai falar o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de opinião. Claro que não, em virtude de lei, tá? Presta atenção nessas pegadinhas, que geralmente direitos e garantias fundamentais é letra de lei seca e você tem que estar, ó, atento. Em virtude de lei, certo? Em virtude de lei. Ou seja, você não pode ser obrigado a fazer alguma coisa, meu filho, se não tá na lei. Obrigado, certo? Ninguém me para, sou abalável, né? Ou seja, se tiver em lei, tá obrigado a fazer. E aí, meu filho, aqui tem um princípio integrado que eu falei para vocês, que é o princípio da legalidade, certo? E o princípio da legalidade, meu filho, princípio da legalidade, que inclusive é um dos princípios que rege a administração pública, princípio da legalidade, deixa eu ajeitar isso aqui pra gente, princípio da legalidade, certo? Você tem o princípio da legalidade ali para o particular e para a administração pública. E aí o que é que vai falar o princípio da legalidade para o particular? O princípio da legalidade para o particular vai dizer que você pode fazer tudo, 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 menos o que a lei proíbe. Você pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Já a administração pública, não. A administração pública, meu filho, só pode fazer aquilo que está na lei. Ou seja, o princípio da legalidade da administração pública é que ela só pode fazer aquilo que está na lei. E o particular, ele pode fazer tudo, certo? Fazer tudo, menos o que a lei proíbe. E aí você vai anotar. O princípio da legalidade para o particular é que ele pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Menos o que a lei proíbe. Então você percebe aqui, você tem um sentido mais amplo e um sentido estrito, mas não vamos nem entrar nesse mérito não. Mas compreenda, tá? O princípio da legalidade particular, que ele pode fazer tudo, salvo que a lei proíbe, e a administração pública é tudo que está ali na lei. Show de bola? Perfeito, né? Pessoal, e aí, a gente vai entrar num ponto bastante importante aqui, certo? Ainda em liberdade, que a gente vai falar sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Anote isso. Liberdade. Liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento, tá? E aí nós vamos ter alguns incisos aqui, tá? Nós vamos ter alguns incisos bastante importantes, certo? E aí você vai pegar a sua Constituição e vai pegar lá o seu inciso 4, o seu inciso 14 e o seu inciso 5. Por que que eles são importantes?
Porque não tem o inciso 4, vai falar que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E quando eu falo, e aí você vai prestar atenção para mim aqui, que quando eu falo que você é livre para se manifestar e é vedado o seu anonimato, o que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer, meu filho, que essa vedação do anonimato, ela é imprescindível e importante justamente para te garantir o teu direito de resposta. Eu não posso simplesmente dizer que pessoa X é falsa e simplesmente me esconder. Posso isso? Claro que não. Claro que não. Porque aí eu não posso garantir o direito de resposta daquela pessoa. Salvo, por exemplo, quando eu chamo a pessoa de falsa, se eu chamo essa pessoa porventura de criminosa, e aí ocorre algum dano, sendo ele material, dano de imagem, como que vai ser assegurado esse direito de resposta, esse direito de indenização se eu conseguir atingir essas características? Ou seja, materialidade, formalidade, moralidade, certo? Dano moral, material. Você vai ver isso com bastante tranquilidade. Mas você compreende? Quando eu falo na liberdade do pensamento, eu falo que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Compreende isso? Claro que você compreende. Ou seja, você pode simplesmente sair xingando Deus e o mundo. Não, é assim que funciona, tá? Você pode ali exercer a sua liberdade de pensamento. Padrão. Você pode sim exercer sua liberdade de pensamento. E aí, meu filho, você vem comigo, bebê. Você vem comigo. Claro que você vem comigo. No inciso 4 vai falar exatamente assim, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo aqui, ó, vedado o anonimato, certo? Sendo vedado o anonimato. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Eu te faço aqui uma seguinte pergunta. Vamos supor que porventura, apareça uma carta falando sobre uma denúncia de tráfico de drogas em uma determinada localidade, uma delegacia, uma carta anônima. Você aplicaria aqui ao nosso inciso 4? Seria inconstitucional isso? Não. Porque quando nós falamos em denúncia anônima, e aí é uma exceção, né? Ou seja, é vedado o anonimato justamente para garantir o direito de resposta, né? Mas temos exceções, que é o caso do quê? E a gente vai ver também que quando for necessário, pode haver ali também o sigilo das fontes no exercício profissional. Por exemplo, é jornalista, né, na busca ali daquela matéria, né? Ou seja, cara, vou te dizer quem matou a pessoa X aqui, mas tu vai ter que, não pode dizer que fui eu não, certo? Tu não pode dizer que fui eu que falei, porque senão se descobrir que fui eu vão me matar, certo? Mas aí eu te pergunto também, se o jornalista pega esta denúncia, não essa, mas outra e qualquer denúncia, e essa denúncia foi de origem caluniosa, difamatória, porque o, o sigilo, ele é opcional. Aí, beleza. Não vou te dizer teu nome. Vai ser resguardado o teu sigilo. E aí, camarada? E aí, bebê? E aí, pequeno gafanhoto? Se essa denúncia, se essa informação ela for de origem caluniosa ou difamatória, quem é que vai responder? O jornalista ou a fonte? O jornalista. Porque a fonte é vedada, mas quando necessário, no caso é opcional. Ele, no entendimento dele, decidiu ali que beleza e tal. Mas se for de origem difamatória, caluniosa, quem responde é o jornalista. Show?
Compreendeu, meu filho? Compreendeu, né? E aí, ó, vou te explicar por que que é vedado o anonimato, mas já já. Você vai ter que prestar atenção aqui no nosso inciso 14. E o que é que vai falar no nosso inciso 14? Você vai prestar atenção aqui e vai falar o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação. É assegurado o seu acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, quando que vai se resguardar o sigilo daquela fonte? Quando se achar necessário. Ou seja, o que eu acabei de falar. Opcional. Quando no exercício profissional. Compreende isso? Você compreende isso? Show. E aí, meu filho, o que é que eu tenho para te falar? A vedação ao anonimato, além de ela ser uma garantia dessa liberdade do pensamento, ela é aquela possibilidade que você tem do direito de resposta. Foi o que eu falei para você, né? E aí a gente tem algumas características sobre o direito de resposta, mas antes, acompanha comigo aqui, ó. É assegurado, é assegurado a todo o acesso à informação. O acesso à informação. E resguardado. Por que que você não está anotando isso, meu filho? Anote. E resguardado o sigilo da fonte, que foi o que a gente acabou de falar. Sigilo da fonte, quando necessário, ou seja, opcional, quando necessário ao exercício profissional. Ao exercício profissional. É assegurado a todo o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Ou seja, é opcional, certo? É opcional. Caso aquela informação seja caluniosa, difamatória, quem vai responder é o jornalista. Porque é vedado o anonimato. E a gente vai ver por que que é vedado o anonimato. Porque, além de ser garantido o direito que vos fala, é também a possibilidade do exercício ali do direito de resposta. Inciso 5. Anote isso. Lá no teu inciso 5 vai falar o quê? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e imagem. É o que nós chamamos ali, meu filho, de MMI. Material, moral e imagem. E aí eu te pergunto, se você posta uma foto no Instagram, seus seguidores, posta uma foto aqui no Instagram, aqui tua foto, curtida, comentário e tal, compartilhamento, beleza, tu postou uma foto aqui, e aí os teus seguidores postam aqui bonito, lindo, maravilhoso, bonita, linda, gata, foguinho, a porra toda, né? E aí tem uma pessoa bem aqui e ela coloca feia, feia, cabelo podre, né? Ou seja, ela poderia simplesmente comentar nessa tua foto e não ser identificada? Não, né? Justamente para te garantir o direito de resposta. Mas aí, ela fazendo isso no Instagram, tu pode ver a mulher na rua e meter o pau nela? Fazer um corporal. O que tu pode fazer? Por quê, meu filho? O que é que vai dizer no teu inciso 5? Que é assegurado o teu direito de resposta, mas ele tem que ser proporcional ao agravo. Ou seja, tem que ser igual aos meios de comunicação. Se eu tô aqui verbalmente, olha, você é feio, você é isso, você é aquilo, aí tu vem lá do mesmo lugar. Tu é isso, tu é aquilo.
Ou seja, dos mesmos veículos de comunicação, certo? Pelo mesmo tempo, certo? Pelo mesmo tempo ali que foi destaque aquela notícia injuriosa, caluniosa que eu falei para vocês antes. Ou seja, se o camarada fala no Instagram, o veículo de comunicação é o Instagram, certo? Tem que ser tudo proporcional. Tem um caso muito ali, que foi corriqueiro ali, que foi o caso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tava falando lá e tal, e aí o Datena simplesmente foi lá e tacou uma cadeirada. Ele tinha o direito de fazer isso? Claro que não. O que é que ele poderia? Proporcional agravo. Se aquela acusação fosse injuriosa, caluniosa, e aí ele mete o pau por ali mesmo, né? Porque tem que ser proporcional. O cara pegou uma cadeira, né? Ocorreu ali uma lesão corporal. Crime, tá? Certo? Houve privado, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas tem que ser proporcional ao agravo. Ou seja, não, você vai anotar aqui, ó, é assegurado o direito de resposta, é assegurado o direito de resposta, o direito de resposta. Só que aí tem algumas características, ele tem que ser proporcional, além de caber indenização por dano MMI, material, moral e imagem. Material, moral e imagem. E quando eu falo, meu filho, em dano material, essa indenização em dano material, estou falando que ou seja, esse direito de resposta vai se dar ali nas competências civis e administrativas, tá? E detalhe, esses danos, essas indenizações, elas são cumulativas, tá? Então, muito cuidado, tá? Quando eu falo em dano material, eu estou falando daquela perda financeira. Se eu falo naquele dano moral, ou seja, eu tá ligado ali, entrelaçado ao sofrimento da pessoa. Já a imagem vai ser aquela imagem refletida na sociedade diante de uma agressão cometida. Ou seja, como que aquela pessoa ficou perante a sociedade de acordo com aquela agressão? Compreende? Claro que você compreende. Ou seja, ou seja, preste bastante atenção. Tem que ser o quê? Proporcional. Quando eu falo em proporcional, nos mesmos veículos de comunicação, certo? Show de bola, bebê. Show de bola. E aí, meu filho, tem as exceções, né? E eu vou colocar elas aqui com mais afinco. Vou colocar elas aqui com mais afinco, né? Denúncia anônima. Denúncia anônima. Ou seja, pode ali, aquela denúncia anônima, servir como ferramenta de comunicação para o crime. Ou seja, olha, o camarada vai fazer aquilo ali. Pode vir por meio de carta, ligação, o que você quiser. Só que o que ela não vai poder servir? Para o quê? Para julgamento, fundamentação de condenação e muito menos servir para amparar a instauração de um inquérito policial. Ou seja, olha, o Gabriel ele é traficante de droga. Eu liguei pra polícia e disse que ele é traficante de droga e eu disse que a denúncia era anônima, não queria, beleza. Só por causa dessa denúncia anônima, a polícia pode vir me prender e tal, e aí me julgar e. Não. E aí vai ser instaurado no inquérito. Não. Ela pode ser uma ferramenta. Uma ferramenta. Certo? Ferramenta. Show de bola, bebê. Show de bola. Liberdade de manifestação do pensamento, matamos aqui. É livre essa manifestação do pensamento. É assegurado a informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E aí, por que é vedado o anonimato? Justamente para garantir o meu direito de resposta, sendo proporcional ao agravo, e além disso, indenização por dano material, moral e imagem. Perfeito. Show de bola.
E agora a gente vai entrar na liberdade de consciência e crença. Ou seja, liberdade, liberdade de religião, né? Liberdade de crença, liberdade de consciência, anote isso, e crença. E aí, meu filho, você vai lá no artigo, não, no artigo 5º da Constituição, no inciso 6, que vai falar exatamente o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, inviolável a liberdade de consciência e crença. Ou seja, meu filho, se você é católico, se você é judeu, se você é adventista, se você é o caralho de asa, é um direito seu que é inviolável. Ninguém pode te tirar aquele direito. Tu compreende isso? Mas aí você precisa entender uma coisa. O nosso país, o nosso estado, ele é um estado laico. Ele é um estado laico, ele não possui religião. Mas não é porque o nosso estado seja laico que ele não vai fornecer ali a proteção daquela minha religião. Ela não vai fornecer a garantia, a liberdade, que é isso que vos fala. Ou seja, o Estado ele não vai, ó, custear. E aí você vê lá no artigo 19 que é vedado a União, Distrito e Município Federal. Ou seja, na forma da lei, aquela colaboração por meio do interesse público. Ou seja, o Estado ele não vai, ó, custear. Mas não quer dizer que ele não vai proteger nem garantir. Olha o que está falando aqui pra gente. No inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado que o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais e cultos e suas liturgias. Ou seja, é inviolável, um minuto para a gente manter o padrão, inviolável a liberdade de consciência, a liberdade de consciência. Pessoal, bizu aqui, ó. Pega a letra de lei, tá? Pega o seu vade-mecum, pega a Constituição Federal que você tem aí, bota ali, não sei lá, em outra, no telefone, mas letra de lei, tá? Isso aqui é a letra de lei seca. Inviolável a liberdade de consciência, certo? E crença, sendo assegurado, inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo ali assegurado o quê? O exercício, meu filho. Exercício dos cultos religiosos. Religiosos, né? E garantindo ali a proteção das liturgias, proteção das liturgias e os locais. Garantindo a proteção das liturgias e os locais. Veja bem, é inviolável a liberdade de crença religiosa e vai ser assegurado que o exercício dos cultos religiosos, certo? E vai fornecer a garantia e proteção das liturgias. Veja bem, foi o que eu falei. Não é que o Estado vá custear, que ele não possa garantir o teu direito e nem protegê-lo, certo? E aí, meu filho, você tem ali, né, o nosso inciso 7. Nesse inciso 7 vai falar exatamente o seguinte: que é assegurado nos termos da lei a prestação à assistência religiosa nas entidades civis e militares e internação coletiva. O que é que isso quer dizer? Pode ser assegurado o teu direito à liberdade, à prestação de religião, né? Ou seja, de prestação religiosa,
porventura, no sistema prisional? Sistema prisional. Pode? Prisional. Pode sim ou não? Pode. Assegurado pela Constituição. Certo? Assegurado pela Constituição. Ou seja, é assegurada essa prestação o quê? Civis e militares em internação coletiva. E aí você anota. Certo? Claro que você vai anotar. Porque a questão de prova, ela vai estar desse jeito aqui para você. Não é assegurado o direito de prestação à religião, ou seja, assistência religiosa, nas internações coletivas, ou então nos hospitais, no sistema prisional. É assegurado sim. Ou seja, vai ser assegurado prestação religiosa nas entidades, meu filho, nas entidades civis, militares ou também internação coletiva. Coisa linda, né, meu filho? Coisa linda. Ou seja, estão custodiados, meu filho, os enfermos ou então qualquer outro local de internação coletiva. Compreenda isso. Show? Compreenda. E aí eu vou passar até para a próxima página, porque eu tenho para falar com você é bastante importante aqui. E aí eu vou te trazer aqui para cá, bebê. Trazer não. Vou me auto-trazer. E aqui nós vamos falar sobre a escusa de consciência. E aí, onde é que vai estar essa escusa de consciência para me poder olhar, para me poder ler, Gabriel? Vai estar lá no inciso 8, certo? Lá no teu inciso 8 vai falar sobre a escusa de consciência. O que é que vai falar? Que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, salvo se invocar para eximir de prestação legal obrigatória a todos e recusar-se, olha aqui, e recusar-se a cumprir medida social alternativa. Certo? Ou seja, o que é que está querendo me dizer? E você vai anotar com essas palavras mesmo, meu filho. Que ninguém vai se fuder por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Ninguém. Você vai colocar aqui que ninguém, né, vai se fuder, meu filho, por religião, política, ou então alguma crença filosófica. Ninguém vai se fuder por causa disso. Salvo, e aí você anota, salvo, né, meu filho, para eximir-se, certo, daquela prestação obrigatória, obrigatória a todos. E, olha aí que eu coloquei um maisinho aqui, e ninguém vai se fuder por religião, política ou filosofia, salvo-se para se eximir prestação obrigatória a todos e medida alternativa, certo? Ou então ali cumprir uma medida alternativa fixada em lei, certo? Ou seja, exemplo basicão, Enem. Enem. Sabadão ali, prova do Enem, beleza. E aí tem aquele camarada que ele tira, ele se resguarda ali o sábado ali, né? Pra se purificar, né? Tem religião que é assim, né? Sábado o cara não trabalha, não faz nada. Ou seja, ele vai poder se lascar propriamente dito. Ou seja, ele vai poder se lascar porque a religião dele fala que ele vai ter que se purificar no sábado? Não. Quando é que ele vai se lascar, meu filho? Quando ele quiser se eximir dessa prestação obrigatória e ainda não cumprir medida alternativa fiscal da lei. Ou seja, você não pode vir sábado, meu filho. Ok, bebê. Ok. Mas
Tu pode ir no domingo de manhã? Posso. Show. Você vai ter o seu direito ainda. Quando é que você perde? Não pode vir sábado? Ok, pode vir no domingo de manhã? Posso não, porque. Beleza. E aí você perde seu direito. Ou seja, quando você utiliza a sua religião, a sua política, ou então uma ideia filosófica ali para se eximir daquela prestação e ainda se recusar a cumprir essa medida alternativa, aí você perde. Aí você perde. Se você recusar cumprir essa prestação, você vai sofrer as punições, né? E essas punições estão previstas lá no artigo 15, né? Inciso 4 ali, né, da nossa Constituição, se você quiser ver. Ou seja, suspensão dos direitos e tal, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. E é que essa escusa de consciência vai me dizer, meu filho, o que é que eu preciso levar para minha prova? Que você nem eu vai se fuder por religião, política ou filosofia. Salvo se eu quiser me eximir por aquela prestação obrigatória e também não cumprir aquela medida alternativa fixada em lei. Estamos compreendidos aqui, meu filho? Claro que estamos compreendidos. Pessoal, no primeiro momento nós vamos acabar a nossa aula, tá? Na nossa aula 2, né? Nós vamos continuar falando sobre liberdades, tá? E aqui a gente vai manter toda uma linha cronológica, né? Para o maior entendimento da matéria para você, meu filho. Para você confeccionar o seu material da melhor forma possível. Então, anote isso daqui, meu filho. Anote. É bastante importante você fixar isso aqui, ó. E você só fixa escrevendo. Sei que é difícil, tá? Mas escolha o seu difícil, tá? Escolha o seu difícil. O seu difícil é sentar a bunda na cadeira e estudar? O seu difícil é pegar ali uma fazer um trabalho braçal e receber pouco por isso? Escolha o seu difícil, tá? Não dependa da motivação também não. Ache a disciplina, ache essa harmonia entre a disciplina e o hábito, tá? Ó, no mais, curte o vídeo, comenta, compartilha, meu filho, para aquele seu colega que porventura vai ter uma prova ali, né? E estou aqui para ajudar, tá? Qualquer dúvida, fala nos comentários ou fala no meu Instagram. E até logo. E tchau, tchau, máquina. Só o estudo liberta.